Nós estamos, durante este mês de outubro, numa série chamada Vivendo no Espírito. E a nossa meditação, a nossa reflexão dessa noite se chama Capacitação para Vencer o Pecado. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5, do verso 16 até o verso 25. Gálatas 5, do 16 ao 25, eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, e você também pode acompanhar na projeção. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento. Senhor, nós somos tão pequenos, Pai, e tão dependentes de Ti. Atenta os Teus olhos nesse momento, Senhor, para os Teus filhos que estão sedentos, Senhor, por ouvir da Tua palavra. Que não sejam palavras vazias, Senhor, mas que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacitando a entender qual é a Tua mensagem para nós, Pai. Nós cremos que foi o Senhor que nos trouxe aqui essa noite, e é o Senhor que tem uma mensagem para a nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos, que nós Te pedimos, Pai. Amém. Capacitação para vencer o pecado. Amados, essa passagem cita vários tipos diferentes de pecados. Essa passagem cita uma lista muito grande, na verdade. Cita pecados de natureza sexual, cita pecados de natureza religiosa, pecados de natureza relacional, que na verdade a maior parte dessa lista são esses tipos de pecados, esses tipos de comportamentos. Rixas, ciúmes, iras, brigas, invejas, ódios, discórdias, divisões. Cita vários tipos de comportamentos que nós podemos apresentar na nossa vida. E eu creio que a intenção do apóstolo é que nós façamos um autoexame. A intenção do apóstolo é que a gente olhe para a nossa vida baseado nisso que ele está falando. É claro que ele não está sendo exaustivo aqui, mas ele está certamente querendo que a gente se identifique com algumas coisas. Quais são aqueles comportamentos do nosso dia a dia que nós sabemos que desagradam a Deus? Aqueles comportamentos que nós sabemos que ofendem o nosso Criador, ofendem o nosso Salvador Jesus Cristo. Quais são aqueles pecados que nós temos dificuldade na nossa vida, aquelas práticas que nós sabemos no nosso coração que desagradam a Deus? E para entendermos esse texto, queridos, nós precisamos voltar algumas páginas. Nós precisamos entender um pouquinho o que Paulo estava falando antes de iniciar essa passagem que nós começamos a ler aqui. Durante os capítulos 3 e 4 da carta aos Gálatas, Paulo estava falando sobre, combatendo, na verdade, um grupo que estava pregando nas igrejas da Galácia que nós podemos ser salvos
pelo nosso bom comportamento. Havia um grupo que pregava que as suas boas obras, o seu bom comportamento, a sua obediência a Deus é o que te reconcilia com Deus e torna possível a sua salvação. E esse grupo ensinava que sem isso, sem o seu bom comportamento, você não pode ser salvo, você não pode voltar para o seu Deus. E é justamente esse grupo que Paulo está combatendo aqui, por isso ao longo dos capítulos 3 e 4, ele combate o ensino dizendo que não, nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos salvos por aquilo que Deus fez por nós, por meio do sacrifício de Cristo na cruz, e não por meio daquilo que nós podemos fazer de bom para Ele. Então essa carta tem um apelo muito forte nessa direção. A maior parte dela, na verdade, é esse tipo de argumento e ensinamento que Paulo nos apresenta, para nós não voltarmos a uma mentalidade legalista que busca obedecer a Deus para merecer algo de Deus. Não é isso que nos salva, segundo o que o apóstolo está nos ensinando. Mas então surge um novo problema. Esse ensinamento de Paulo poderia originar um novo tipo de questionamento, porque afinal, se eu sou salvo pela graça, por aquilo que Deus fez por mim, então não importa a forma como eu vivo? Então não tem problema eu continuar com determinadas práticas na minha vida? Afinal, eu fui salvo pela graça, não é mesmo? E queridos, esse mal entendido não era só da época do apóstolo. Isso não poderia ser mais atual. Nós vivemos numa época em que a igreja reformada prega muito sobre a graça de Deus, e existe muito mal entendido sobre a graça de Deus na nossa vida. Existe muito mal entendido de pessoas que acham que porque foi Jesus que a salvou, então não tem problema eu continuar com alguns pecadinhos de estimação. Alguns probleminhas com os quais eu tenho dificuldade, são só alguns probleminhas, não é mesmo? Não é nada demais. Algumas pessoas, por não conseguirem ou por não acharem o caminho para vencer determinadas práticas, acabam se agarrando num Deus fictício, se agarrando e se anestesiando com meias verdades de que aquilo que eu faço e a forma como eu vivo não importa para Deus. De que Deus não se importa com o meu comportamento. Prega um Deus, ensina um Deus que o camarada cai no pecado e o Deus da graça que salva, mas que não transforma, chega para ele e fala: ó irmão, eu entendo você, nem eu consigo te mudar. Se nem eu consigo te mudar, que esperança pode ter para você? Essa área da sua vida já está perdida mesmo, mas não se preocupe. Não se preocupe, você foi salvo pela minha graça. Eu estou aqui para te apoiar em todas as suas tentativas fracassadas de viver uma vida que lá na minha palavra eu disse que queria que você vivesse, mas que por algum motivo eu não te dei os meios para que você pudesse vivê-la de fato. Queridos, esse Deus não existe. Esse Deus que não se importa com a forma como eu e você vivemos não existe. E essa não é a vida cristã que a Bíblia coloca diante de nós. O problema é que a gente tem dificuldade para olhar para a graça de Deus sem uma mentalidade legalista de querer fazer para merecer. E tendo essas dúvidas e esses problemas em mente, eu quero olhar para você, junto com os irmãos, para esse texto de Paulo e ver alguns ensinamentos que Paulo traz para a nossa vida, de como nós podemos viver uma vida que de fato agrade a Deus. Paulo começa dizendo, queridos, que é possível eu e você vencermos o pecado. Você sabe do que eu estou falando. Talvez algumas práticas que mais ninguém saiba na sua vida. Só Deus conhece algumas coisas do nosso coração. E Paulo diz que é possível jamais satisfazermos os nossos maus desejos. Em primeiro lugar, ele diz que é muito importante nós entendermos a realidade da luta que existe dentro de nós. No verso 17, Paulo diz que a carne luta contra o espírito.
A carne luta contra o espírito, milita contra o espírito. Existe uma guerra que acontece dentro de cada verdadeiro discípulo de Jesus. Uma guerra que não tem fim, uma guerra infindável, que nós vamos viver aqui até o último dia de nossas vidas, porque quando Paulo fala carne e espírito, irmãos, ele não está falando do nosso corpo e do nosso espírito, como se fosse a nossa parte material ou corpórea e a nossa parte imaterial. Não é esse tipo de dualidade que ele está colocando aqui para nós. Carne aqui nessa passagem é uma referência à nossa natureza pecadora, ao velho homem, a nossa natureza que deseja coisas contrárias a Deus. E Espírito é o Espírito Santo, por isso que na sua Bíblia está com E maiúsculo. É uma referência à nossa nova natureza que nós temos quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, carne e espírito aqui são duas naturezas. Existem dois desejos dentro de mim e de você. O velho homem, que lá em Efésios 4, conforme vimos pela manhã, é chamado de o velho homem, do qual nós temos que nos despir, e o novo homem, do qual nós temos que nos revestir. O velho homem que nós temos em nós, porque nós somos descendentes de Adão, e o novo homem que nós temos em nós, porque nascemos de novo do Espírito Santo. E esses dois desejos, queridos, eles guerreiam dentro de nós. E é muito importante a gente estar consciente dessa guerra, porque, amados, às vezes nós temos uma noção muito pequena e muito reduzida da obra de Deus na minha e na sua vida. Nós achamos que aceitar a Cristo e ter os nossos pecados perdoados é tudo o que Deus deseja fazer em nós. Quando, na verdade, o que a Bíblia coloca para nós como salvação é algo muito mais amplo. Muito mais amplo. É por isso que você encontra textos em que Paulo diz que nós fomos salvos, textos em que Paulo diz que nós estamos sendo salvos, e textos em que ele diz que nós seremos salvos. Porque não se trata só de uma fé que eu professei, de um Jesus que eu aceitei, de algo no passado, de algo que Jesus fez por mim lá na cruz e que trouxe perdão dos meus pecados, mas também se trata do que Ele está fazendo hoje na minha vida, me libertando do poder desse pecado sobre a minha vida, me libertando dessa escravidão do pecado, me ensinando dia após dia a crucificar o velho homem, e também daquilo que Ele fará no futuro, quando Cristo voltar, e nos libertar de uma vez por todas da nossa velha natureza pecadora. Jesus já nos libertou no passado da culpa do nosso pecado, mas Ele está nos libertando no presente do poder do nosso pecado, e um dia a nossa esperança está em Ele nos libertar da presença do nosso pecado de uma vez por todas. Essa é a obra completa de Deus na nossa vida, é essa a visão que a Bíblia fala do que Deus deseja fazer na vida de todos aqueles que são seus. E eu já me deparei com alguns jovens, por exemplo, que ficam extremamente frustrados porque aceitaram a Jesus, mas continuam tendo alguns desejos que eles tinham antes. E até duvidam da sua salvação. Mas a pergunta que eu faço é: quem foi que te disse que quando você aceita Jesus e recebe o perdão dos seus pecados, o velho homem deixaria de existir como num passe de mágica? Essa luta continua até o último dia da nossa vida, em que Jesus, o Espírito Santo que habita em nós, vai nos ensinar, dia após dia, a dizer não para os nossos maus desejos, a dizer sim para Cristo, a crucificar o velho homem e a alimentar o novo homem dentro de nós, a amar as coisas que Deus ama e a repudiar as coisas que Deus repudia. Ao olharmos para a obra de Cristo na cruz e entendermos que a libertação que Ele proveu para nós foi muito maior do que às vezes a gente imagina. E o pecado com o qual às vezes a gente brinca é muito mais grave do que às vezes nós imaginamos. É nesse processo desse crucificar do velho homem, esse processo de santificação, que nós aprendemos a amar o nosso Deus, a amar as coisas que Deus ama,
e aprendemos a gravidade do pecado sobre a nossa vida. A nossa conversão é só o começo, queridos. A nossa conversão é só o começo daquilo que Deus deseja fazer em nós. E a pergunta que eu quero fazer é: você se rendeu nessa luta? Porque uma das características de um verdadeiro discípulo de Jesus é que ele nunca se rende nessa luta. Ele nunca está satisfeito achando que já chegou lá. Ele nunca está satisfeito achando que ele já cresceu em santificação da forma como Deus deseja que ele cresça. Quais são os pecados na nossa vida que nós estamos com dificuldades e que talvez estamos até abrindo mão de lutar contra? Queridos, não existe salvação pela metade. É por isso que Paulo diz que aqueles que vivem na prática dessas coisas não herdarão o reino de Deus, porque ele sabe que não existe ninguém em quem Deus opera apenas a primeira parte desse processo. É por isso que Hebreus vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. É por isso que no capítulo 6 de Gálatas, Paulo vai dizer: não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, você vai colher. Aquele que planta para a carne, da carne colherá corrupção. E aquele que planta para o Espírito, do Espírito Santo, colherá para a vida eterna. A gente tem que analisar a nossa vida, queridos. E ver que muitas vezes, muitas práticas da nossa vida não estão de acordo com aquilo que Deus deseja para nós. Nós olhamos às vezes para a vida cristã que a Bíblia coloca diante de nós, como se fosse algo fictício. Olhamos para o padrão de vida que Paulo diz para nós buscarmos, que Cristo diz para nós buscarmos, um padrão ético, e achamos que é algo opcional, que é algo hipotético, uma ficção, que é algo inalcançável, quando na verdade o mesmo Espírito que te salvou, que te regenerou, que fez você nascer de novo, é o mesmo Espírito que te capacita a viver a vida que Deus deseja que você viva. Ele não é poderoso só para te salvar, Ele é poderoso para te transformar, para te fazer a semelhança de Jesus Cristo. E em segundo lugar, amados, Paulo também nos ensina que nós não somos capazes de vencer essa luta com as próprias forças. Nós temos que estar conscientes de que nós não somos tudo isso que nós imaginamos ser. Eu quero convidá-los a olhar com muita atenção para o verso 19 e para o verso 22. No verso 19, Paulo diz: as obras da carne são, 2 pontos. No verso 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é, 2 pontos. Então nós vemos aqui ele colocando 2 listas diante de nós. Uma lista que parece ter um monte de coisas ruins, não é mesmo? E uma lista que tem um monte de coisas boas. Uma lista cheia de práticas ruins que as pessoas que não amam a Deus, as pessoas más praticam, e uma lista cheia de coisas boas que as pessoas que amam a Deus praticam. Só que, amados, Paulo não está colocando uma lista em contraponto à outra. Uma lista não é o contraponto da outra. Às vezes a gente entende isso de uma forma muito errada. E é muito fácil de perceber isso no texto, porque uma lista ele chama de as obras da carne, e a outra ele não chama de as obras do Espírito. Ele chama de o fruto do Espírito. Obras e fruto são categorias totalmente diferentes. Tanto que uma ele chama no plural de as obras da carne, a outra ele chama no singular de o fruto do Espírito. As 2 listas não são coisas opostas entre si, mas as 2 listas mostram 2 categorias muito diferentes, que se manifestam na nossa vida de maneiras muito diferentes. Quando nós falamos de obras, a palavra obras é uma palavra muito forte aqui nessa carta. Paulo está toda hora falando das pessoas que buscam se salvar pelas obras da lei. Ou seja, obras para Paulo é o nosso esforço em praticar comportamentos.
o nosso esforço em praticar comportamentos, mas a categoria do fruto não tem esse mesmo significado. Categoria do fruto tem a ver com aquilo que eu manifesto naturalmente por conta de quem eu sou e por conta de quem eu estou me tornando. É como se nós pensássemos numa árvore mesmo. Você não vê uma árvore se esforçando, suando e gemendo para produzir o seu fruto, porque produzir fruto é uma consequência da sua natureza. Produzir fruto é uma consequência de quem ela é, simplesmente por ela ser árvore, por ela ter aquele DNA. Então, obras, amados, tem a ver com mérito e com esforço, com aquilo que eu busco praticar. Fruto tem a ver com a minha natureza, tem a ver com aquilo que eu manifesto de acordo com aquilo que está dentro de mim, de acordo com aquilo que está mais forte dentro de mim, se eu pensar nas minhas duas naturezas, no velho homem e no novo homem. São coisas muito diferentes. O fruto não se manifesta na vida das pessoas por esforço, mas pela presença do Espírito na vida delas. Muitos cristãos vivem uma vida de derrota constante contra determinados pecados, porque vivem uma luta contra o pecado, ao invés de viverem uma busca pelo Espírito Santo. Não tem como nós querermos manifestar as evidências de uma vida cheia do Espírito se nós não buscarmos o Espírito. E eu posso ser um pouco mais específico. Paulo começa a sua lista falando de pecados sexuais. Muitos cristãos vivem derrotas por anos, afinco na pornografia, amados, porque vivem uma luta por exercitar domínio próprio, só que domínio próprio não faz parte da categoria das obras, não faz parte daquilo que eu desenvolvo me esforçando com as minhas próprias forças, mas faz parte da categoria do fruto, daquilo que eu manifesto por conta daquilo que eu estou cheio, por conta da minha natureza. É por isso que no final da lista do fruto do Espírito, Paulo diz que contra essas coisas não há lei. E às vezes a gente entende errado isso. Um pastor chamado Christopher White vai dizer que a melhor tradução não é contra, mas é a respeito de. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A respeito dessas coisas não há lei, porque não existe como, mediante a obediência a uma lei, alguém desenvolver o fruto. É impossível haver uma lei capaz de forçar você a amar. É impossível haver uma lei capaz de te obrigar a desenvolver domínio próprio, a ter paz no coração, a ter alegria, a ser uma pessoa amável. Essas coisas que ele chama de fruto estão acima daquilo que uma lei e uma obediência forçada a uma lei pode produzir em mim e em você. Não é lei, não é obra, é fruto. Tem a ver com quem nós somos. A questão toda, amados, é que não se trata de buscar vencer o pecado, mas de buscar o Espírito Santo. Eu não sei se vocês repararam, mas nessa passagem não tem nenhuma ordem de Paulo dizendo busquem o fruto do Espírito. Não tem nenhuma ordem de Paulo dizendo busquem ter domínio próprio, busquem resistir aos seus maus desejos, busquem ter paz, busquem ter alegria, busquem vencer a imoralidade. O que tem é uma ordem, e é o imperativo principal da passagem, que começa dizendo: vivam no Espírito, busquem o Espírito, andem no Espírito. Esse é o único e principal imperativo de todo o texto que nós lemos. Paulo não dá esses mandamentos do tipo, resista à vontade da carne, porque ele sabe que isso seria inútil. Seria como mandar a gente desenvolver um fruto de uma natureza que a pessoa que não é cheia do Espírito não pode manifestar. Não faz sentido buscar os resultados de uma vida cheia do Espírito sem buscarmos intimidade com o Espírito Santo. Viver na presença e na dependência do Espírito é a única saída,
É a única alternativa que Paulo coloca diante de nós. O texto começa falando isso no verso 16 e termina falando isso no verso 24 e 25. É a moldura de tudo que Paulo está dizendo. Buscar o Espírito, viver no Espírito, andar no Espírito Santo. Só que apesar de ser, amados, a principal ordem, Paulo não nos dá aqui um manual detalhado de como viver isso na nossa vida prática do dia a dia. E durante as últimas semanas, refletindo sobre esse texto e pensando de que forma nós podemos viver isso na prática, me veio à mente o Salmo número 1. E eu quero trazer à memória aqui para vocês o Salmo número 1. Somente os 3 primeiros versículos, que diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Talvez Paulo pudesse olhar para esse salmo e parafraseá-lo dizendo: bem-aventurado o homem que não busca satisfazer os desejos da sua carne, os desejos do velho homem, antes busca prazer na presença do Espírito Santo, meditando na palavra de Deus dia e noite. Essa pessoa, no devido tempo, vai produzir o fruto do Espírito. Numa vida perene, numa vida estável, cuja folhagem não murcha, não uma vida espiritual cheia de altos e baixos, mas uma vida frutífera na presença do Espírito Santo. A árvore que produz fruto no devido tempo é a árvore cujas raízes se encontraram com a fonte de água viva. E o salmista chama esse encontro da nossa raiz com essa fonte de água viva de meditar na palavra de Deus dia e noite e nela ter prazer. Amados, coloca isso no seu coração, meditar na palavra de Deus dia e noite e nela ter prazer. Eu não estou falando aqui de ler a Bíblia para conhecer o seu conteúdo. Por favor, tire isso da sua mente. Não se trata de conhecimento. Não se trata de conhecimento. O pastor Fernando deu uma ilustração semana passada que eu achei muito interessante. Todo mundo aqui, sem exceção, sabe que para ter uma boa saúde você precisa fazer exercício físico. Mas nem todos fazem. Porque as suas atitudes não são um reflexo primariamente do que você sabe, mas sim do que você ama. As suas atitudes são um reflexo, não do seu conhecimento, mas dos seus amores, dos seus afetos, das paixões mais profundas do seu coração. É por isso que a palavra prazer que o salmista coloca, ela é chave para a gente entender o que é esse encontro das nossas raízes com essa fonte de água viva que faz a gente produzir fruto. É meditar na palavra de Deus, é nós insistirmos na palavra de Deus, investirmos tempo na palavra, orarmos a palavra, implorarmos diante de Deus que Ele abra os nossos olhos para que a gente enxergue a sua beleza, para que a gente enxergue a grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz, nos leve para mais perto dEle, a temer o seu nome, conduza o nosso coração na sua direção, de forma que a gente consiga encontrar os tesouros escondidos da sua presença. Aquilo que o meu coração sempre desejou, e que eu buscava satisfazer e preencher com coisas inúteis, com coisas vazias, com coisas fúteis, agora eu encontrei na palavra de Deus. Por isso nela o meu prazer está dia e noite. Enquanto nós não insistirmos na palavra até que ela mude as paixões mais profundas do nosso coração, nós vamos continuar numa busca fracassada por produzir os frutos de um espírito do qual nós não estamos cheios. Do que você está cheio?
meu irmão, minha irmã? Quais são os seus amores? Quais são as suas paixões? O que você tem nutrido no seu coração? Qual natureza você tem alimentado? A minha pretensão aqui nessa noite, queridos, de forma nenhuma é te convencer do pecado. Isso não está, de forma alguma, na minha capacidade. O único que convence do pecado é o Espírito Santo. O único que pode te mostrar que determinadas práticas da sua vida ofendem a Deus, desagradam a Deus, te afastam de Deus, te machucam e machucam as pessoas ao seu redor, é o Espírito Santo, não sou eu. E se você ama o seu Senhor Jesus Cristo, se você ama o seu Salvador, você sabe de que tipo de coisa eu estou falando. Porque você sabe que algumas coisas na sua vida estão muito aquém daquilo que Deus deseja para você. O salmista vai dizer: sonda o meu coração, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho que te desagrada e me conduza pelos caminhos eternos. Nós vamos cantar uma música agora e eu quero que você preste muita atenção na letra dessa música. Ela fala da realidade que a gente vive, dessa luta que às vezes até nos frustra um pouco. Mas fala que um verdadeiro discípulo de Jesus ama o seu Deus, a lei de Deus. Jesus é o seu amado. E fala que o único caminho é sermos cheios da presença do Espírito Santo. Isso sim muda o nosso viver. Isso sim transforma velhas práticas, faz com que a gente se livre um pouco mais do velho homem e nos revista um pouco mais do novo homem. Vamos cantar em atitude de meditação, prestando atenção nessa letra, amados.